Neste vídeo, eu vou falar a respeito do Vedanta e da sua relação com o Yoga. É um vídeo bastante longo, eu espero que vocês tenham paciência para assistir, para conseguir captar realmente o conteúdo desse vídeo. Então, o Vedanta é uma das correntes filosóficas indianas que tem sido muito difundida no Ocidente e no Brasil. Recentemente, pode-se dizer até que está em moda no Brasil. Tem muitos professores de Vedanta. E, atualmente, diversas pessoas apresentam o Advaita Vedanta como sendo a base do yoga. Ou seja, todo mundo que quer estudar yoga teria que estudar também Vedanta, né? Essa é mais ou menos a propaganda que costuma ser feita. E nessa palestra a gente vai ver o que é o Advaita Vedanta, como e quando ele surgiu, as suas ideias, a sua tradição e como ele se relaciona com os diversos tipos de yoga. E para isso a gente tem que dar uma porção de informações complementares. A gente não pode ir diretamente na descrição do que é o Advaita Vedanta, mas a gente vai precisar mostrar todo o contexto onde surge isso. Primeiro, um comentário a respeito de pronúncia. Advaita é uma palavra em sânscrito que significa não dual, sem dualidade. É pronunciado como se fosse Advaita ou Advaita, né? Um U curto, que é representado por W aqui, e não deve ser pronunciado como Advaita. Advaita é uma pronúncia totalmente errada do sânscrito. Não existe ei em sânscrito. É uma pronúncia que se encontra principalmente nos Estados Unidos e também no Brasil, de pessoas que copiam a pronúncia norte-americana errada, né? Bom, Vedanta. Vedanta é uma palavra em sânscrito que significa o fim dos Vedas. E é pronunciado como se fosse Vedanta e não Vedanta ou Vedanta, né? Então, cuidado. O V é fechado, V, né? Danta, né? Tem um A longo e aberto. Tá, né? Não é Vedanta, não existe essa nasalização aqui no A, é Vedanta. Tá? Isso é a respeito da pronúncia. Bom, então, essa palavra, né, Vedanta, Veda mais Anta, o fim dos Vedas, tem dois significados. E isso é muito importante para a gente não fazer certas confusões que costumam ser feitas. Então, o significado mais antigo dessa palavra é uma coleção de textos. Então, são os textos que estão no fim dos Vedas. Por assim dizer, coisas coladas no final dos Vedas. Depois a gente vai explicar isso um pouco melhor. Mas são os textos chamados Aranyakas e Upanishads. Então, seriam textos. É o significado mais antigo. E o significado mais recente, um significado posterior, é uma doutrina filosófica que interpreta as Upanishads. Uma das, né? Existem outras doutrinas filosóficas que também interpretam os Upanishads, né? E a filosofia Vedanta é, então, uma das abordagens que dá uma interpretação sobre as Upanishads. Então, esses dois significados são bem diferentes, uma coleção de textos e uma interpretação filosófica das Upanishads. E para a gente entender direito isso, a gente tem que comentar um pouco o que são os Vedas, o que são os Upanishads, se existem outros textos além desses na antiguidade indiana, se esses são os únicos. Então a gente tem que entender um pouco esse contexto histórico. A palavra Veda é um termo sânscrito que significa conhecimento ou sabedoria. E são as obras indianas mais antigas que chegaram até nós. Pode ter existido até outros, mas a gente não conhece.
Então, as mais antigas chegaram até nós. A parte mais antiga dos Vedas, os Vedas não são compostos de uma vez só, mas foram compostos ao longo de um período de tempo, talvez começando 2000 antes de Cristo. Há muita discussão sobre essa data, né? Alguns preferem 1500 a.C., eu prefiro 2000 a.C. Existem 4 ramos do Veda: Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. E os 4 Vedas contêm o quê? Contêm hinos, preces, fórmulas usadas em rituais, e são textos que estão dentro de um contexto religioso. O foco central dos Vedas é o quê? É um pensamento religioso associado a uma série de seres divinos que são os devas e as devis. Deva é uma palavra masculina, né? E devi é uma palavra feminina. Então são seres divinos masculinos e femininos dessa tradição mais antiga. Em cada um dos 4 ramos dos Vedas surgiram escolas distintas, né, shakras, cada uma delas com a sua coleção Samhita de hinos. O que são essas escolas distintas? Provavelmente coisas que se originaram dentro de uma família e que depois foram transmitidas de um modo um pouco diferente do que outras famílias transmitiam. Então, por exemplo, o Rigveda. Muito bem, o Rigveda é um dos Vedas. Mas houve escolas ou tradições distintas dentro do Rigveda. E essa tabelinha aqui ao lado mostra, né, nessa faixa amarela, né, algumas dessas escolas que são conhecidas. Então, Shakala ou Aitareya, Bhaskala, Ashvalayana, Shankayana, Mandukayana. Né? Essas são algumas das escolas distintas, né? Cada uma delas tendo a sua coleção de hinos Samhita, que pode ter algumas diferenças. Então não existe só um Rigveda. Existem vários Rigvedas por causa dessa distinção das escolas. Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, cada uma delas tem uma coleção de hinos, uma Samhita. Então, Samhita é essa coletânea, essa compilação. Né? O Samaveda também tem várias escolas, então aí estão algumas delas, né? Tandya, também chamada de Prauthan, né? Kautuma, Ranayaniya e Jaiminiya ou Talavakara. Então, novamente, o que aconteceu? Então, o Samaveda se desdobrou. Ele se desdobrou, foram surgindo várias escolas chinas, provavelmente, como eu disse, a partir de famílias específicas de brahmanas que conservaram de modos ligeiramente diferentes essa tradição. Então, houve essa ramificação. E cada uma dessas escolas, ou desses galhos, né, dessas ramificações, tem a sua própria coleção Samhita de hinos. E a mesma coisa para o Yajurveda. O Yajurveda, ele tem, por um lado, uma versão que é chamada Krishna, Krishna quer dizer negro, né? Então o Yajurveda negro, e o Yajurveda branco, Shukla, né? Ou puro. Né? São duas vertentes aqui do Yajurveda. E cada uma delas tem uma série de escolas. É a mesma coisa o Atharva Veda. Tá? Então, é um pouco complicado, mas para a gente entender que tem uma diversidade, mesmo dentro da parte mais antiga da tradição indiana, que são os Vedas. Poucas dessas escolas são conhecidas hoje em dia. A gente sabe que houve um número gigantesco, de acordo com descrições que
foram conservadas. Mas quais as que são conhecidas hoje em dia de verdade? São as que ainda têm praticantes vivos e ou as que produziram obras que foram conservadas. Né? A gente conhece o nome de outras escolas, mas que a gente não conhece absolutamente os textos e não tem atualmente pessoas que conservaram essa tradição. Bom, no período dos Vedas, o centro do pensamento é a existência de seres divinos, devas e devis, geralmente associados aos fenômenos da natureza. Então, por exemplo, Sol. Né? Sol é um fenômeno da natureza. Associado ao Sol visível, existiria um ser divino invisível que recebe o nome de Surya, pode receber também outros nomes. Né? Mas é preciso distinguir o objeto físico, que é aquela bola quente luminosa no céu, de um ser invisível consciente que está associado a ele. Mesma coisa, aurora, né? Ushas. Então, Ushas é uma Devi associada ao amanhecer. A terra também é uma Devi associada ao chão, que produz todas as árvores, os alimentos, e se chama Prithvi. O fogo, Agni. Então, Agni é um deva masculino associado ao fogo. E existem algumas exceções. Então, por exemplo, Indra. Indra é uma divindade guerreira. É um dos poucos devas do período dos Vedas que tem elementos mais antropomórficos, então mais semelhantes a um ser humano. Um outro exemplo é Soma. Soma é uma bebida sagrada que era utilizada nos rituais mais antigos dos Vedas, não é mais utilizado nos rituais hindus, e o Soma era tão importante que foi também divinizado, né, transformado em um ser divino. A palavra Soma também está associada a um, um ser da natureza que é a Lua. Né? Lua tem. A gente pode dar vários nomes à Lua, né? Chandra é um dos nomes da Lua, mas Soma está também associado à Lua. Mas Soma é um ser divino consciente, né? Não é a própria bebida, não é a própria Lua. A gente tem que fazer essa distinção claramente. Bom, então os Vedas, eles contêm hinos, preces, etc., associados a esses seres divinos. E um pouco depois dos Vedas, surgem outras obras que são desenvolvidas dentro de cada uma daquelas escolas, dentro de cada uma daquelas famílias, né, dos Shakas, aparecem outras obras que são compostas, que são primeiramente, esses três tipos. Vou mencionar aqui, então, Brahmanas, né, são os manuais dos sacerdotes, que explicam os rituais, explicam a mitologia, dão uma interpretação dos Vedas propriamente ditos. E de que época que eles são? Aproximadamente 1200 a.C. são os mais antigos Brahmanas. Eles também não são escritos de uma vez, são compostos ao longo de alguns séculos. Né? Mas os mais antigos, provavelmente aí 1200 a.C. Outras obras associadas às escolas dos Vedas. Aranyakas são os livros da floresta, que contém rituais, contém especulações filosóficas, alguns deles são extremamente interessantes em termos de novas ideias que vão surgindo e começam a ser produzidos em torno de 1000 antes de Cristo. Continuam a ser produzidos durante alguns séculos. Tudo isso é sempre uma faixa de tempo, não é que surge instantaneamente numa determinada época. Né? E as Upanishads são obras que se desenvolvem
principalmente, que desenvolvem principalmente as mensagens espirituais e filosóficas dos Vedas, né? Então, é o Vedanta no sentido de alguma coisa que vem no finalzinho dessa tradição dos Vedas, né? Então, a tradição dos Vedas começa com as coleções de hinos e preces e fórmulas propriamente ditas, que são as várias samhitas das diversas escolas, né? A cada uma dessas coleções corresponde normalmente um Brahmana e um Aranyaka e várias Upanishads, né? Então são essas obras chamadas essa coleção de obras é chamada de Vedanta e começam a ser compostas aproximadamente 800 a.C. e depois tem outras que vão sendo compostas mais recentes, as mais antigas em torno de 800 a.C., né? E, em alguns casos, certas partes de um Brahmana ou Aranyaka eram consideradas muito importantes e começaram a ser tratadas como obras independentes. E é assim que surgem as primeiras Upanishads. As primeiras Upanishads, as mais antigas, são pedaços extraídos de um Brahmana ou de um Aranyaka. E receberam o nome de Upanishad, que significa assentar-se abaixo, perto de um mestre, para ouvir o ensinamento. Então, a palavra Upanishad significa isso, né? Assentar-se perto abaixo. Então, para dar apenas um exemplo aqui para a gente entender essa estrutura. Então, o Rigveda, como eu falei, tem várias escolas, né? Cada escola é uma shakha, né? E eu tinha dado os nomes de algumas dessas escolas. Dentro de cada uma dessas escolas se desenvolve uma obra que é um Brahmana. Então, no caso da escola Shakala ou Aitareya, o Brahmana, o texto, a obra, né, correspondente do estilo Brahmana, se chama Aitareya Brahmana. Se desenvolve uma Aranyaka, né, que se chama Aitareya Aranyaka, né, esses foram conservados, são conhecidos, e uma Upanishad, que é Aitareya Upanishad. Às vezes tem várias Upanishads associadas à mesma família, ao mesmo, à mesma escola dos Vedas, né? No caso de uma outra escola do Rigveda, Bhaskara, né? Então, para essa família, para essa escola, né, Bhaskara, né, existe um Brahmana chamado Kaushitaki ou Shankayana Brahmana, que foi conservado, é conhecido, pode ser estudado. Existe um Aranyaka, que se chama também Kaushitaki, e existe uma Upanishad principal, né, que se chama Kaushitaki. Então, dentro de cada uma dessas escolas é que vai se desenvolver um Brahmana, um Aranyaka e uma ou mais Upanishads, em geral mais de uma. Tá? Então, para a gente entender aqui essa conexão, né? Mas, embora existam essas conexões, a gente chama de Veda propriamente dito o quê? As coleções, as coletâneas de hinos, de preces, de fórmulas rituais, que são as várias samhitas. Isso é que é conhecido como os Vedas propriamente ditos. Bom, então, as Upanishads, como eu disse, a palavra significa sentar-se perto e abaixo, são obras normalmente transmitidas por um mestre a um ou mais discípulos. Enquanto que, por exemplo, os hinos do Rigveda não têm esse estilo, né? Os hinos do Rigveda eram cantados e eram aprendidos por quem?
primeiramente pelos brahmanas, né, que eram os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, que também eram brahmanas, né, e eram recitados durante os rituais. Bem, então, as Upanishads contêm ensinamentos sobre a base da realidade, que é Brahman, o ser absoluto, que é, na verdade, aquilo que está por trás de todos os fenômenos, por trás de todas as aparências. E também sobre o eu mais profundo, Atman, que é alguma coisa que está no nosso interior e que é completamente diferente do nosso corpo, das nossas forças vitais, dos nossos sentidos, do nosso raciocínio, da nossa mente. E as Upanishads ensinam métodos de atingir o Atman e Brahman. Então, não são simplesmente conceitos que são ensinados, mas existem também métodos para você chegar até lá, de você ter a experiência, ter a percepção do Atman e de Brahman. Falam sobre o ciclo de renascimentos, que é o samsara, né, dentro da tradição indiana. A pessoa morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, um número enorme de vezes. E falam sobre a libertação moksha. Libertação ou moksha é como escapar desse ciclo de renascimentos, escapar do samsara e se fundir ao ser absoluto ou Brahman. E fala sobre yoga. Então, a gente encontra o conceito de yoga como um método de transformação do ser humano para atingir a libertação espiritual nas Upanishads. A gente não encontra, por exemplo, nos Vedas propriamente ditos. Então, as Upanishads apresentam esse tipo de base para a compreensão da transmutação do ser humano através de métodos que são os vários tipos de yoga. Então, as Upanishads mais antigas, associadas aos 4 Vedas, surgem em torno de 800 ou 900 a.C. até 300 a.C. São menos de 20. Né? Então, essas são as chamadas Upanishads Védicas, que, como eu disse, às vezes saem de uma parte dos Brahmanas e Aranyakas. Depois disso, continuaram a ser compostas as Upanishads até o século XX. Né? Então, é um estilo de texto que continua a ser produzido até tempos muito recentes, mas não são tão respeitadas. Né? Então, as mais antigas e que estão realmente associadas aos 4 ramos dos Vedas são as mais respeitadas. As que vão surgindo depois podem ser importantes, podem não ser, e tem uma classificação delas de acordo com a sua função dentro da tradição espiritual indiana, né? Mas já são outra coisa. Então, quantas são as Upanishads? Muitas vezes se diz são 108. 108 é um número que surge dentro de uma das descrições das coleções de Upanishads, mas existem mais de 300 textos com o título de Upanishad que são conhecidos hoje em dia. Podem ter existido mais ainda. Tá? Então, não se fixem nesse número de 108, que é um número meio fictício. Bom, então, esse esquema, esse desenho, né, que aparece aqui nesse slide, mostra a cronologia e a associação entre essas obras. Então, do lado esquerdo são as mais antigas, do lado direito as mais recentes. Né? Então, o mais antigo é o quê? Os Vedas propriamente ditos, as coletâneas de hinos, de preces, de formas, de rituais, que são as várias Samhitas. Aí surgem os Brahmanas, que são os manuais dos sacerdotes, depois surgem os Aranyakas, então é como se fosse uma prolongação, né, dos Vedas.
estão ainda dentro do mesmo contexto, né? E as Upanishads védicas, essas mais antigas. E todo esse conjunto é chamado de Shruti. O que significa Shruti? É aquilo que foi ouvido. Por que se usa esse termo Shruti? Porque todas essas obras elas não eram escritas. A gente sempre pensa numa obra como alguma coisa que está escrita num papel ou num pergaminho ou qualquer coisa desse tipo. Eram transmitidas oralmente, de geração para geração, eram decoradas, memorizadas. Então, a pessoa ouvia, gravava, obviamente não de ouvir uma única vez, mas ia ouvindo, ia gravando, né? Então isso era a tradição mais antiga, transmitida oralmente, e por isso chamada de Shruti. E é a parte considerada mais sagrada da tradição indiana. Sagrada no sentido de que uma pessoa que pertence a essa tradição espiritual não pode colocar em dúvida essas obras. Pode dizer, eu não entendo, mas não pode dizer, está errado o que está lá nos Vedas, está errado o que está em um determinado Aranyaka. Não pode. Né? Então, Shruti é inquestionável. E aí, então está mais ou menos a cronologia, né? Os Vedas propriamente ditos podem ter começado aí 2000 antes de Cristo, né? E continuaram a ser compostos hinos e partes dos Vedas até cerca de 1500 antes de Cristo, né? Os Brahmanas, né, que coincidem, começam também no período em que a parte mais recente dos Vedas está sendo coletada, depois os Aranyakas, né, e as Upanishads védicas, que eu coloquei aí até aproximadamente 250 a.C. Né? E o Vedanta, como coleção de obras, incluía Aranyakas e essas Upanishads védicas. Depois a gente tem Upanishads muito mais recentes. Tá? Então, esses Upanishads mais recentes, a pessoa pode aceitar que é uma revelação sagrada ou pode dizer, ah, isso daqui eu não tenho que dar atenção porque foi criado por alguém. Tá? Então tem a parte realmente mais antiga, que é Shruti, que é inquestionável para quem faz parte dessa tradição. Então, essas obras, as mais antigas, consideradas sagradas, Shruti, foram conservadas por tradição oral, memorizadas, só foram colocadas em forma escrita depois de muitos séculos. Muitos séculos. E a gente tem um autor persa chamado Al-Biruni. Al-Biruni visitou a Índia no que a gente chama de período medieval, né, século XI depois de Cristo. E Al-Biruni estudou muito a tradição indiana, achou muito interessante, escreveu um livro sobre o pensamento indiano, e o Al-Biruni diz que na época em que ele está visitando a Índia, então século XI depois de Cristo, os brahmanas não queriam, não gostavam de escrever o conteúdo dos Vedas. Continuavam só transmitindo oralmente, enquanto que outras obras eram escritas, mas os Vedas propriamente ditos não precisavam ser escritos porque eram memorizados, eram decorados pelos brahmanas. E se considerava que escrever é uma coisa inferior a guardar na memória, nessa transmissão oral. Bom, e o que vem depois disso? Então, em torno de 500 a.C., surgiram vários movimentos heréticos ou nástica, opostos aos Vedas, como o budismo e jainismo. Então, nástica significa herético ou basicamente aquilo que nega
a essência, que nega o ser, que nega, no caso, Brahman e Atman, né? Dois conceitos extremamente importantes aqui desenvolvidos nas Upanishads. Eu coloquei só Jainismo e Budismo, tem várias escolas diferentes que surgem nessa época que também se opõem aos Vedas. E é muito importante a gente entender, então, que existe, por um lado, uma tradição que começa com os Vedas e continua a se desenvolver até hoje, e tem outras tradições que negam os Vedas, então é alguma coisa paralela a essa tradição mais antiga. Então, não confundir nunca, por exemplo, o budismo com o pensamento dos Vedas. Não tem nada a ver. Tá? Eles se opunham a, aos Vedas. Né? Jainismo e budismo surgem quando? Aproximadamente 500 a.C. Então, é numa época em que as Upanishads já estão sendo desenvolvidas, já existem algumas Upanishads que certamente são anteriores ao surgimento do Jainismo e do budismo. Outras Upanishads, embora importantes e embora também pertencentes à estrutura dos Vedas, aos ramos dos Vedas, foram compostas depois do budismo e do jainismo e podem ter, inclusive, ter sofrido alguma influência desses movimentos heréticos. Bom, paralelamente às Upanishads mais antigas, então de 800 a.C. até 300 a.C. aproximadamente, né, aparecem outros tipos de obras que é importante mencionar, porque depois eu vou relacionar tudo isso ao Vedanta, e a gente vai ver que o Vedanta ignora ou não se interessa por uma série de obras indianas muito antigas. Fez uma seleção. E para a gente entender, de fato, o que o Vedanta estuda e o que ele não estuda, a gente tem que ter essa visão mais ampla. Então, na mesma época em que surgem as Upanishads mais antigas, então em torno de 800 a.C. e depois até 300 a.C., surgem os chamados apêndices dos Vedas, ou Vedangas, né? Que são estudos auxiliares para a pessoa entender melhor os Vedas no sentido estrito, para entender melhor o que estava lá nas Samhitas, nessas coletâneas de hinos, de preces, de fórmulas, de rituais. Por quê? Porque já havia uma distância de séculos e séculos entre a composição dos Vedas propriamente ditos e essa época. E, às vezes, as pessoas já não entendiam direito os Vedas. Então, entre esses apêndices dos Vedas tem gramática, né, obras sobre gramática que estudam a estrutura das sentenças, o papel das palavras dentro de uma sentença. Tem obras sobre métrica, né, que são, então, os estilos de composição das poesias, dos hinos, e número, por exemplo, de sílabas ou de tempos dentro de cada verso de um hino. Existe astrologia, que determina o momento adequado para você fazer determinados rituais. Existem manuais que são, por assim dizer, dicionários, né? São léxicos que explicam o significado de algumas palavras importantes que aparecem nos Vedas e que o significado já não era mais tão claro. Então, existem vários tipos de obras desse tipo, os Vedangas, né? Que auxiliam a partir dessa época, o estudo, a compreensão dos Vedas propriamente ditos. Por outro lado, tem manuais sobre os rituais solenes, são chamados de Shrauta Sutras. O que são os rituais solenes? Eram rituais associados aos Vedas, então pertence à tradição dos Vedas, que eram realizados de uma forma pública
eram patrocinados por um rei, por uma pessoa muito rica, envolviam diversos sacerdotes que precisavam colaborar, fazer o ritual ao mesmo tempo, cantando, manipulando objetos, inclusive construindo o lugar onde era feito o ritual. E são, de um modo geral, rituais complicadíssimos, né? Alguns deles associados realmente à realeza, né? Que para um, uma pessoa se assumir o papel de um rei de um determinado domínio, ele precisava participar de um ritual, né, o Rajasuya, que oficializava a sua posição. Esse era um tipo de ritual solene. Né? E tinha então manuais sobre esses rituais solenes, chamados Shrauta Sutras. Né? E parênteses, os Brahmanas também explicam detalhadamente alguns tipos de rituais, mas são diferentes. Né? Os Brahmanas e os Shrauta Sutras são diferentes. Surgem também os manuais sobre rituais domésticos ou Griya Sutras. O que é isso? Então, além desses rituais públicos, solenes, que envolviam uma opção de gente, né, uh, o, a pessoa que respeitava a tradição dos Vedas fazia rituais na sua própria casa. Então era um ritual individual, um ritual para a família, para um pequeno grupo de pessoas que, às vezes, o próprio chefe de família realizava, se ele era um brahmana, né? E às vezes convidava, pedia, né, a um brahmana para fazer o ritual para eles, e envolviam rituais que acompanhavam, inclusive, as várias fases de uma pessoa, de um ser humano, né, as fases sociais, por assim dizer, de um ser humano. Desde antes do nascimento de uma criança, já tinha rituais que eram feitos para aquela criança. Né? Depois, quando nasce, quando começa a se alimentar com alimentos sólidos e uma série de coisas desse tipo. Tudo isso é acompanhado por rituais e depois, quando a criança vai iniciar os seus estudos religiosos, os rituais de casamento, né, que são extremamente importantes e bonitos dentro da tradição, são descritos dentro dos Griya Sutras. Os rituais são feitos mensalmente para os antepassados já falecidos, uma série de rituais, até o ritual de funeral, né, de quando a pessoa morre. Então, tudo isso é descrito nos Griya Sutras, que são também muito antigos. Né? E existiam também, do mesmo período, os códigos de comportamento, que falavam sobre o Dharma. O que quer dizer Dharma? Dharma é aquilo que é correto, o que deve ser feito, o que deve ser cumprido. E também sobre o que não deve ser cumprido, o que é proibido. Né? Então, os Dharma Sutras são os mais antigos. Sutra, no caso aqui, representa um estilo de texto. Né? Os Dharma Sutras têm um estilo de texto de frases curtas e não tem grande explicação. E depois surgem os Dharma Shastras mais detalhados, né? Que são maiores e que têm mais explicações sobre aquele conteúdo, mas que não tem uma estrutura, tem um estilo diferente, mas não tem uma estrutura muito diferente dos Dharma Sutras. Bom, então tudo isso daqui está sendo desenvolvido paralelamente. Paralelamente. Então, as Upanishads são apenas um, um pedaço da tradição indiana que se desenvolve nesse período, mas tem outras preocupações importantes, né, associadas à compreensão e à prática correta dos Vedas, a realização dos rituais solenes e públicos, os rituais domésticos ou individuais ou familiares,
e as regras de vida, as regras de comportamento, o que é correto, o que não é correto, para cada idade e para homens, para mulheres, que é diferente, para os brahmanas, que são a casta sacerdotal, para os kshatriyas, que é a casta guerreira, e também dos governantes, e assim por diante. Então, é um conjunto extremamente complexo de obras que se desenvolvem nesse período, né? E todo esse desenvolvimento ocorreu antes do início da era cristã. Então, esse esquema aqui, né, agora ampliou aquilo que a gente tinha antes. Então, antes era a parte superior desse diagrama, né? Vedas propriamente ditos, que é Samhita, depois Brahmanas, Aranyaka e Upanishads dos Vedas, né? E tudo isso dentro das escolas dos Vedas, né? Das diversas chakas. E agora a gente tem Vedangas, Shrauta Sutras, Griya Sutras, Dharma Sutras, que estão ainda associados aos Vedas e também estão associados às escolas dos Vedas. Cada escola, cada chakra, desenvolve também obras específicas sobre os rituais, sobre as regras de vida, etc., dentro de cada escola. Né? Mas isso agora não é mais considerado como uma revelação sagrada. Não é mais Shruti. Recebe o nome de Smriti. Então, Smriti é uma tradição respeitada, mas não é considerada exatamente do mesmo modo como aquela parte mais associada aos Vedas, propriamente ditos. Né? Aquilo lá era Shruti. Agora nós temos Smriti. Né? Smriti é aquilo que é lembrado, que é recordado e que é considerado como uma produção humana, enquanto que Shruti é considerado como uma revelação sagrada. Mas são também obras extremamente importantes. Tá? Então, todo esse desenvolvimento ocorreu antes do início da era cristã. É muita, muita coisa, gente. Mas é para a gente entender a riqueza e a variedade de conhecimentos e de obras que existem nesse período antigo indiano, para depois fazer uma comparação com aquilo que realmente o Vedanta estuda ou não estuda. Né? Então, antes do início da era cristã, também surgiram a gramática e a escrita. Né? Quando que o sânscrito é tornado, vamos dizer assim, ele recebe a sua formulação clássica? Né? É graças a um gramático chamado Pânini. Então, Pânini escreveu uma obra importante de gramática que fixa, basicamente, a estrutura do sânscrito da época dele, e que passa a ser considerado o sânscrito clássico, né? De quando que é Pânini? Talvez 400 a.C., né? Por aí. E a escrita. Então, no período mais antigo, mais antigo, mais antigo da tradição indiana, não existiam obras escritas, como eu falei, era só uma transmissão oral. Mas agora começam a surgir obras escritas. E também surgem os épicos, né? Itihasa são obras que falam sobre aventuras, basicamente. Né? Então, o Ramayana, que descreve as aventuras de Rama, Rama é um avatar de Vishnu, e da sua esposa, do seu irmão, e entram outros heróis como Hanuman, etc. Né? Mas só de aventuras. Né? Então, épico ou Itihasa. E o Mahabharata, que é a maior obra individualmente da tradição humana como um todo, e que é também uma história de aventuras, né? de famílias associadas a uma tradição militar, né? Kshatriyas,
e que durante a narrativa do Mahabharata lutam pelo poder, esse negócio todo. E dentro do Mahabharata tem a Bhagavad Gita. Né? Então, quando que essas coisas são compostas? Então, tanto o Mahabharata quanto o Ramayana não parecem ter sido compostos por uma única pessoa numa determinada data. Parecem ser compilações feitas a partir de várias coisas que foram surgindo na tradição, que eram cantadas, né, por bardos, por pessoas que cantavam para as outras pessoas essas histórias, essas aventuras, e depois então isso foi juntado em obras bastante amplas. E existem diversas versões do Ramayana, diversas versões também do Mahabharata, não existe só uma. Né? Então, o início da composição dessas obras pode ter sido aí em torno de 400, 500 a.C., mas a versão final que chegou até nós, as versões, né, são depois de Cristo. Né? Talvez 300 depois de Cristo, talvez 400, talvez 500 depois de Cristo. Então agora a gente já está entrando num novo período histórico. Né? Então eles atravessam o período, né? Começam a ser compostos antes de Cristo, mas terminam e são formulados de uma forma definitiva, por assim dizer, né? Alguns séculos depois de Cristo. E são também obras extremamente importantes. Né? Bem, e além dessas obras, tem os Puranas, que eu também vou mencionar. Então, os Puranas são obras compostas, as versões que chegaram até nós são de obras compostas depois do início da era cristã. Né? Aqui nesse diagrama a gente consegue ver essas relações todas. Né? Bem, e yoga, a gente também precisa mencionar, porque né, o objetivo, afinal de contas, desse vídeo é explicar depois a relação entre Vedanta e Yoga. Então, até essa época, havia algumas modalidades de yoga que já haviam surgido. Então, primeiro, o ascetismo, ou tapasya. É o tipo mais antigo de método de transformação do ser humano, de transformação espiritual, que envolve o sofrimento como caminho de purificação e de elevação do ser humano. O Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, que trata de meditação e de vivências espirituais e que é descrito em algumas Upanishads, na Bhagavad Gita também. Bhakti Yoga, ou Yoga da Devoção, que escolhe um determinado ser divino, como Shiva, como Vishnu, como Krishna, para focalizar a conexão espiritual do praticante e essa conexão espiritual devocional, né, leva a pessoa a uma transformação espiritual. Bhakti Yoga é descrito em Upanishads antigas, na Bhagavad Gita também. Né? E o Karma Yoga, ou Yoga da Ação, que significa cumprir o Dharma, cumprir o seu dever sem nenhum desejo ou intenção. E esse método é descrito na Bhagavad Gita e também em vários Dharma Shastras. Então, essas modalidades de yoga, a gente pode mencionar também outras secundárias, né? Mas as principais desenvolvidas até essa época são essas. E cada uma delas é um método que conduz a moksha, ou que conduz à libertação espiritual. Bom, vocês podem estar achando interessante, mas ao mesmo tempo podem estar com essa preocupação na cabeça. Cadê o Vedanta? Né? Vedanta, essa aula não era sobre Vedanta? E, né, cadê o Vedanta como filosofia, como escola de pensamento? A gente vai tratar, tá?
Então, calma, a gente já vai chegar lá, mas a história é realmente complexa e é necessário a gente conhecer esse contexto todo para poder situar a filosofia Vedanta. Bem, então vamos agora chegando lá, né? Então, poucos séculos antes do início da era cristã, surgem seis darshanas, né? São seis pontos de vista. Né? Darshana é um modo de olhar, um modo de ver, um ponto de vista, que apresentam interpretações filosóficas dos ensinamentos dos Vedas, dos Brahmanas, dos Aranyakas e das Upanishads. Então, que interpretam o conteúdo de quê? Da tradução sagrada da Shruti. E então são seis darshanas principais, na verdade existem outros, né? Mas são seis darshanas principais, e os nomes deles estão aqui. Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, que também tem o nome de Vedanta, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya e Yoga. Então, Yoga é um desses seis darshanas, um desses seis pontos de vista que se baseia nos ensinamentos dos Vedas, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. Vedanta é um outro. Tá? Então, para início de conversa, Yoga não está incluído em Vedanta, de jeito nenhum. Nem vice-versa. São diferentes. Né? Bom, e esses seis darshanas são sistemas ortodoxos, no sentido de que aceita a tradição antiga exposta desde os Vedas até as Upanishads. Mas cada um deles pinça determinadas coisas e escolhe determinadas coisas para explicar e para dar a sua interpretação. Então, eles não são equivalentes, são pontos de vista diferentes. Importante a gente ter isso em mente. Bom, então, esse esquema daqui apresenta essa questão desses seis darshanas principais. Tá? Então, a parte de baixo desse diagrama é aquilo que já tinha sido apresentado, né, vários tipos de obras. E agora, então, baseando-se na Shruti, surgem em torno talvez alguns séculos antes do início da era cristã, alguns séculos depois do início da era cristã, aí nesse período, né, em torno de zero da era cristã, que surgem esses seis pontos de vista: Mimamsa, Vedanta, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya e Yoga. Então são interpretações da tradição ou de Shruti. E eles em si não são considerados como sagrados, são interpretações da tradição sagrada. Tá? Mas alguém pode questionar cada uma dessas interpretações. Entende a diferença? Né? Então, Shruti propriamente dito não pode ser questionado. As Upanishads antigas não podem ser questionadas. Né? Agora, Mimamsa pode ser questionado? Pode. Né? Vedanta pode ser questionado? Pode. Yoga pode ser questionado? Pode. É diferente. Tá? É um outro status em termos de segurança, de certeza dentro da tradição indiana. Bom, e alguns professores atuais de Vedanta fazem uma propaganda enganosa de que só eles podem ensinar os Vedas e as Upanishads. Como se eles fossem os donos, né? Mas os Vedas e os Upanishads não têm dono. Eles não pertencem à escola Vedanta. Né? Todos os seis sistemas ortodoxos que eu acabei de apresentar aceitam, usam, explicam aspectos da tradição antiga exposta desde os Vedas até as Upanishads. Tá? E Vedanta é um deles. E mesmo quem não adota nenhuma dessas seis visões ortodoxas também pode estudar, explicar e interpretar
os Vedas e as Upanishads. Você não precisa estar dentro de um desses 6 darshanas. Então, por isso é que é importante a gente entender toda essa amplitude de obras, de variedade de coisas, de pensamentos. E além disso, vocês veem que os 6 darshanas, eles não estudam outras coisas que já existiam. Então vamos voltar àquele esquema ali. Né? Então a gente tinha Smriti, a gente tinha Vedangas, Shrauta Sutras, Griya Sutras, Dharma Shastras, Dharma Sutras. E esses 6 darshanas não estudam isso, não tratam sobre isso. Né? Já tinha surgido a gramática, né? Mahabharata, Ramayana. Bom, alguns autores Vedanta, né, vão utilizar a Bhagavad Gita, vão se referir a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita não faz parte de Shruti, né, faz parte de Smriti. É muito respeitada, mas faz parte de Smriti. Né? Mas Ramayana é utilizado pelo Vedanta ou pelas outras visões, por esses outros darshanas? Não. Tá? Então, algumas coisas motivaram e foram interpretadas e foram discutidas nesses 6 sistemas e outras coisas não foram. Bom, então, esses 6 darshanas, do ponto de vista, dão interpretações diferentes e às vezes conflitantes a respeito das obras sagradas, Shruti, não cobrindo a totalidade do pensamento indiano, e o sistema Vedanta é apenas um desses 6. Vedanta não abrange tudo. Tá? E, além disso, na verdade, o Darshana Vedanta, né, ele não trata propriamente do conteúdo dos Vedas, propriamente disso, o Samhita. Não trata dos Brahmanas. Não trata dos Aranyakas. Estuda as Upanishads mais antigas, algumas delas, nem todas. Então houve uma seleção daquilo que foi estudado pelo Vedanta. Cada um dos 6 darshanas, desses principais, tem um texto fundador, considerado o texto mais antigo, que apresenta as ideias pela primeira vez de uma forma sistematizada. E esses textos são muito curtos e obscuros. Eles têm um estilo especial chamado Sutra. E foram escritos alguns séculos antes do início da era cristã. Não se tem uma datação adequada para esses textos. Então, o Mimamsa Sutra, escrito por Jaimini, é a obra fundamental da corrente Mimamsa. Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, escrito por Badarayana, é a obra fundamental do Vedanta. Nyaya Sutra, do Nyaya, escrito por Gotama, Vaisheshika Sutra, escrito por Kanada, Sankhya Sutra, escrito por Kapila, e Yoga Sutra, escrito por Patanjali. Então, essas são as 6 obras que são consideradas como fundadoras desses 6 darshanas. Só que o Sankhya Sutra de Kapila, ele foi perdido, não foi conservado. Então, claro, existe uma obra chamada, né, Sankhya Sutra, que vocês podem encontrar na internet, podem comprar na Amazon, que não é considerada pelos historiadores como sendo a obra autêntica do Kapila. É considerado como sendo muito mais recente. Tá? Bom, então as duas que nos interessam mais aqui são o Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, escrito por Badarayana, entre 400 e 200 a.C., aproximadamente.
e o Yoga Sutra de Patanjali entre 300 a.C. e 200 depois de Cristo. E não houve influência mútua. Por quê? Um desses textos não se refere a outro. Né? Então, eles foram compostos independentemente um do outro. Não são acoplados e não tem uma relação direta entre eles. O Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra de Badarayana, é uma obra extremamente obscura, né, sintética, apresentada sob a forma de uma série de afirmações curtas, que são justamente esses sutras. Né? E eu vou dar aqui, como exemplo, o iniciozinho do Brahma Sutra ou Vedanta Sutra de Badarayana. Então, 111 é o iniciozinho mesmo da obra. Agora, o desejo de conhecer Brahman. 2. É a origem e os outros disto. 3. Sendo a fonte das escrituras. 4. Mas aquilo resulta da harmonia. 5. Por causa de ver, não é contrário à palavra. 6. Ser qualificado não é a palavra do eu Atman. 7. Concentrar-se nele, a instrução da liberação. 8. E não existe afirmação de que possa ser abandonado. Bom, né? Vocês veem que é assustador, é muito obscuro. Né? E todos esses sutras, fundadores dos 6 darshanas principais, têm esse estilo extremamente conciso, é um resumo, não é uma explicação. Então, é muito difícil a gente entender o que ele queria dizer. O Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra de Badarayana, se concentra em 2 temas principais: o ser absoluto Brahman e o eu mais interno Atman. E essa temática é tratada nos Upanishads, mas não é tratada diretamente nos Vedas, sendo pouco mencionada nos Brahmanas e Aranyakas. Então é principalmente nas Upanishads que esses temas são desenvolvidos. Os rituais, a recitação de hinos, o culto aos devas e devis, que constituem o centro dessas obras, então dos Vedas, Brahmanas e Aranyakas, não são abordados no Vedanta Sutra, mas são o assunto principal do Mimamsa Sutra de Jaimini. Então, há uma complementação entre Vedanta e Mimamsa. Né? Então, Mimamsa aborda mais a questão de que rituais, recitação de hinos, culto aos devas e devis, que estão nos Vedas propriamente ditos e também aparecem em obras como Brahmanas e Aranyakas e também aqueles manuais sobre rituais. Vários séculos depois da composição do Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, no primeiro milênio da era cristã, começam a surgir diversas interpretações do Vedanta ou Brahma Sutra de Badarayana, criando assim diversas correntes do Vedanta. Então, todas as correntes do Vedanta tomam como ponto de partida a obra de Badarayana, mas como ela é muito obscura, então surgem diferentes interpretações. Algumas dessas correntes enfatizam a importância de Ishvara, o governante supremo do universo, e interpretam o Vedanta de um modo compatível com os movimentos devocionais de Bhakti. Então, toda corrente devocional de Bhakti tem um ser divino, pode ser um devo ou uma devi, que é considerado como o governante ou a governante do universo, estando acima dos outros devas e devis, e é em direção a esse ser que a devoção se aplica. Então, tem interpretações do Vedanta que dão muita importância a esse aspecto. Outras correntes do Vedanta dão pouca importância ou negam até a realidade de Ishvara e defendem a união direta com Brahman. Então,
já é um ponto extremamente importante que diferencia algumas das correntes do Vedanta. A atitude em relação a Ishvara. As várias escolas do Vedanta surgem em período de composição dos Puranas, do desenvolvimento do Tantra, da criação das principais correntes devocionais Bhakti e do surgimento do Hatha Yoga tradicional. Então, nesse diagrama que aparece aí, a nossa cronologia, vocês vejam ali um marco de 1000 depois de Cristo. Né? Então, antes, né, alguns séculos antes e alguns séculos depois de 1000 depois de Cristo, a gente tem a composição dos Puranas, Mahapuranas e Upapuranas. É nesse mesmo período que surgem as várias escolas do Vedanta. Se desenvolvem linhas devocionais de Bhakti e o Hatha Yoga e o Tantra budista e hindu. Então, são várias coisas que surgem ali ao mesmo tempo. Né? Então, o Vedanta Sutra é muito anterior a isso tudo. Né? Mas as escolas do Vedanta se desenvolvem nesse período. Os diversos Vedantas são apenas uma pequena parte da riquíssima tradição indiana. Então, eu retorno a esse diagrama principal, em que é para a gente fixar na mente o que é essa tradição, o que é Shruti, o que é Smriti e onde que se situam essas escolas do Vedanta. Né? Então, elas basicamente se baseiam em algumas das Upanishads, dando uma interpretação delas, utilizando o Vedanta Sutra ou Brahma Sutra e também se baseando na Bhagavad Gita. Né? Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. E o resto tudo não é tratado nos Vedantas. Dentro de toda essa variedade de movimentos surgiu um tipo de Vedanta denominado Advaita, ou não dualista. E o seu representante mais conhecido é Shankaracharya, talvez do século VIII depois de Cristo, essas datas são difíceis de determinar, mas ele próprio cita outros mestres anteriores dessa tradição, como Bhagavan Upavacha, Sundara Pandya, Brahmanandi, Dravidacharya, Kasa Krishna, Bhartrihari, do século V, esse é bem conhecido e é importante, né? Gaudapada, do século VI, Mandana Mishra, do século VII, Govinda Bhagavad Pada, do século VIII. E este último foi o professor de Shankaracharya. Então, de acordo com as biografias existentes, Shankaracharya começou estudando o Vedanta com Govinda Bhagavad Pada. Ele não criou essa corrente do Advaita Vedanta. Ele é uma das pessoas e é o mais conhecido porque as obras dele foram conservadas, basicamente por isso. Né? Shankaracharya apresentou a sua interpretação do Vedanta em um extenso comentário do Brahma Sutra e também em comentários de 10 Upanishads. Né? Então, a principal obra dele não é a criação de uma coisa completamente nova, mas são comentários. Comentários do Brahma Sutra e comentários de 10 das Upanishads antigas. São atribuídas cerca de 300 obras a Shankaracharya, mas quase todas provavelmente foram escritas por seus seguidores e não por ele. E a confusão se dá por quê? Porque os discípulos diretos de Shankaracharya, que são 4, e depois os sucessores desses discípulos, todos eles adotam o nome de Shankaracharya. Então, o Shankaracharya inicial, para diferenciar dos outros, às vezes é chamado de Adi Shankaracharya. É o Shankaracharya primordial, o primeiro. Mas tem os outros Shankaracharyas. Então, saber exatamente qual Shankaracharya escreveu uma determinada obra não é fácil. Então, aquilo que eu disse, o comentário do Brahma Sutra e
comentários 10 Upanishads são atribuídos a Shankaracharya, o primordial, o Adi Shankaracharya, e Shankaracharya é basicamente identificado como essa pessoa que escreveu esses comentários. De acordo com as biografias existentes, Shankaracharya morreu aos 32 anos. Não seria razoável esperar que ele escrevesse 300 obras até essa idade, né? Segundo Shankaracharya, tudo aquilo que percebemos através de nossos sentidos, né, visão, olfato, audição, é irreal, ilusório, incluindo o nosso corpo. Isso tudo não tem realidade. Existe uma única realidade que não pode ser captada pelos sentidos e que é Brahman. Então, Brahman está por trás, está além de tudo aquilo que a gente percebe sensorialmente. Brahman não é Deus. Tá? Então, cuidado com professores de Vedanta e obras de Vedanta moderno, né? Que é o pseudo-Vedanta ou neo-Vedanta, que fazem misturadas enormes e que traduzem Brahman por Deus. Não é. Né? Então, Brahman não é Deus, é um ser caracterizado no Advaita Vedanta como realidade, sat, consciência, chit e beatitude, ananda. Beatitude significa uma felicidade completa ou plena em que não falta nada. Brahma não é uma das coisas que constituem o universo ou a realidade, ele é a única coisa que existe, tudo mais é ilusão causada por nossa ignorância. Tá? Então não é que existe o universo visível, perceptível, e além disso existe Brahma. Não, só existe Brahma mesmo, né? De acordo com o Advaita Vedanta. Então, Advaita é não dualidade, então não existem coisas opostas, né? Universo visível e Brahma invisível. Só existe, na verdade, Brahman. Uma pessoa comum está tomada pela ignorância, vidya, e é incapaz de captar Brahman. Uma pessoa comum se identifica com seu corpo, com as suas sensações, com as suas ações, com as suas emoções. Porém, o eu real, né, o Atman, não é uma coisa mutável como a nossa mente, que cada hora tem um pensamento, uma emoção, uma sensação. Não é o corpo, nem os desejos, nem as emoções, nem a mente que está sujeita às dualidades. Então a nossa mente funciona dentro do mundo conceitual e dual, enquanto que Atman está fora dessa dualidade. O eu Atman real é a consciência interna, a testemunha Sakshi, né? Aquele que está presente observando as coisas, que está presente, mas não age, que está completamente desconectada do não eu. Então, quem age é o quê? É essa ilusão que é o corpo, a outra ilusão que é a mente, mas o Atman ele não age, ele está apenas presente. E não confundir também Atman com alma, que é outra tradução absurda que é utilizada no pseudo-Vedanta moderno. A essência do ser humano, o si próprio, ou eu, o Atman, não é o corpo, nem é uma pessoa que age. O Atman é uma consciência pura, eterna, idêntica a Brahman. Então, não é que existe Brahman e que existe o Atman. São dois nomes da mesma coisa, só que a gente fala Atman quando a gente está pensando em uma introspecção e a gente fala sobre Brahman quando a gente está se referindo ao ser cósmico, que abrange a realidade. A noção de que cada pessoa diva é um ser separado, independente, é fruto da ignorância. Então não existe uma multiplicidade de pessoas. Não existe você e eu, não existem as outras pessoas. Tudo isso é ilusão. A essência do Diva é o próprio Atman, que é Brahma, e que é idêntico em todas as pessoas, não havendo separação ou individualidade.
Então, é uma ilusão pensar que você e eu somos duas coisas separadas, e inclusive que nós existimos enquanto indivíduos. E é muito importante frisar que o Atman não é a alma. Então, não misturem os conceitos do pensamento indiano tradicional com o pensamento cristão ou judaico-cristão. Há professores de obras modernas sobre Vedanta que utilizam a palavra Deus como se fosse tradução de Brahma e alma ou espírito como se fosse tradução de Atma. Isso é uma distorção do pensamento indiano, porque são conceitos muito diferentes. E essas traduções equivocadas surgiram no século XIX para tornar o pensamento indiano aceitável pelos ingleses e por outros ocidentais. Então chama-se de Neo-Vedanta, ou eu prefiro Pseudo-Vedanta, essa abordagem que mistura o pensamento indiano do Vedanta com as ideias ocidentais e cristãs. Não é o Vedanta de Shankaracharya, não é o Vedanta de Badarayana. Tudo aquilo que sofre mudanças dentro ou fora de nós pertence ao mundo fenomênico, dos fenômenos, daquilo que pode ser captado pelos sentidos, e é irreal. Tudo que muda é irreal. Aquilo que é real não muda, não se transforma, não age, não é múltiplo, não tem dualidades. A realidade é uma unidade não dual, eterna e imutável. Tá? Então, Brahma Atman é uma coisa única que compreende tudo que é real. É a única realidade. Tudo que percebemos como mutável é apenas resultado de Maya, o poder da ilusão. A palavra Maya tem diferentes significados. Dentro do Advaita Vedanta, ela significa ilusão, erro, engano. No Advaita Vedanta, a libertação espiritual moksha consiste em perceber que você é Brahma. É apenas uma percepção, uma mudança cognitiva. Não é necessário nenhum processo de transformação, porque você, o Atman, sempre foi Brahma. Então você não vai se transformar em Brahma. Você vai perceber que você é essa realidade absoluta. E a sabedoria, o conhecimento correto, Vidya, é a compreensão da identidade entre Jivatma, aquilo que parece ser individual, o Atman do ser vivo e Brahma. E a compreensão dessa identidade destrói a ignorância, a Vidya, e produz a libertação ou moksha. Ela não é um processo puramente intelectual, é uma experiência ou vivência, né, anubhava, que é tornar-se consciente de Brahman Atman e não perder mais isso de vista. Bem, isso é um resumo das ideias principais do Advaita Vedanta. Ao contrário de seus seguidores posteriores, Shankaracharya não propôs um conjunto de práticas e uma sequência de desenvolvimento a ser seguida. Para ele, a única prática importante era a repetição das Mahavakyas, as grandes falas, que são frases curtas das Upanishads que afirmam, estabelecem a relação entre eu e Brahma. Então bastaria isso como prática. Sucessores de Shankaracharya apresentam depois outras práticas importantes. Como exemplos de Mahavakyas, ou de grandes falas, Tatvanasi, você é aquilo, da Chandogya Upanishad, que significa você é aquela realidade sobre a qual a Upanishad está falando. Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, da Brihadaranyaka Upanishad. Prajnana Brahman, o conhecimento ou sabedoria é Brahman. Ayam Atma Brahman, este eu, Atman, é Brahman. Então, reafirmando
o tempo todo, de acordo com fórmulas existentes nas Upanishads, que são destacadas, então, no Advaita Vedanta e recebem o nome de Mahavakyas. A pessoa afirma a sua identidade do eu mais interno, do Atman, com Brahma, que é a única realidade, e essa afirmação repetida levaria a pessoa a perceber essa identificação. As Mahavakyas não são mantras para ficarem sendo repetidos mecanicamente. O objetivo delas é levar a pessoa à experiência, no Bhava, da sua identidade com Brahma. E segundo Shankaracharya, a libertação espiritual moksha é atingida imediatamente, instantaneamente, quando a pessoa compreende a Mahavakya, não sendo necessário fazer mais nada. Tá? Então, puf! Né? Agora eu tive essa vivência, essa realização. Ponto. Acabou a minha caminhada espiritual e eu atingi a libertação. Uma parte das ideias do Advaita Vedanta de Shankaracharya vem das Upanishads. Ele selecionou coisas das Upanishads, mas outras doutrinas contrárias ao Advaita Vedanta também se baseiam nas Upanishads, que contém uma mistura de muitas ideias diferentes. Na verdade, então, os vários darshanas se baseiam nas Upanishads, mas cada um desses darshanas pinça coisas diferentes dessa tradição e dá a sua interpretação. Então, o Advaita Vedanta seleciona coisas das Upanishads e dá a sua interpretação. Uma parte das ideias do Advaita Vedanta de Shankaracharya vem do budismo. Então, o budismo é muito anterior a Shankaracharya. Como a negação da realidade do mundo que é captado pelos sentidos e não vem das Upanishads. Tá? Então, essa ênfase que aparece no budismo, tudo aquilo que você percebe, que você pensa, que você sente, é passageiro e é irreal. Então, isso influenciou o desenvolvimento do Advaita Vedanta. É claro que este é apenas um resumo dos pontos fundamentais do Advaita Vedanta de Shankaracharya, mas isso é suficiente para a gente avançar e analisar a relação entre essa doutrina e o yoga. Como não existe apenas um tipo de yoga, mas vários diferentes, a gente vai fazer análise para os principais tipos. Né? Então a gente tem que comparar o Advaita Vedanta de Shankaracharya com os vários tipos de yoga para ver se tem relação, se eles se baseiam se fundamentam no Advaita Vedanta. E, primeiramente, é importante notar que Shankaracharya viveu no século 8 depois de Cristo, provavelmente. Portanto, o Advaita Vedanta de Shankaracharya não pode ter influenciado nenhum tipo de yoga que surgiu antes do século 8 depois de Cristo. E quais são esses tipos de yoga mais antigos do que Shankaracharya? O ascetismo ou tapas yoga, tapasya, o Jnana Yoga, conforme exposto nas Upanishads mais antigas e na Bhagavad Gita, o Bhakti Yoga, conforme exposto em algumas Upanishads antigas, como a Shvetashvatara e na Bhagavad Gita, o Karma Yoga, conforme exposto na Bhagavad Gita e em alguns Dharma Shastras, então tudo isso é bem anterior a Shankaracharya, o Yoga de Patanjali, também chamado de Raja Yoga, as modalidades mais antigas do Tantra Yoga dos primeiros séculos da era cristã, o Mantra Yoga, que se desenvolveu a partir do Tantra Yoga antes do nascimento de Shankaracharya, e o único tipo de yoga totalmente novo que surgiu após Shankaracharya foi o Hatha Yoga tradicional, cuja base teórica é o Tantra e não Vedanta. Né? É uma outra linha de pensamento. Lembrando, o Tantra não está incluído entre aqueles 6 darshanas tradicionais. Inclusive, existem vários tipos de Tantra. Né? Então, aqueles 6 tipos mais citados de darshanas
não incluem o Tantra, não incluem tudo que existe. E o Tantra, ou melhor, os Tantras, são também visões a respeito do que é real, do que não é real, a respeito do caminho para obter a libertação espiritual. Diferente daqueles 6 darshanas que são mais conhecidos. É impossível que a Advaita Vedanta de Shankaracharya pudesse ter influenciado qualquer tipo de yoga que surgiu antes dele. Né? Menos que ele pegasse uma máquina do tempo, voltasse para o passado e fosse lá explicar as coisas dele para os outros. Né? Não existe isso. Alguns tipos de yoga antigos foram influenciados pelas Upanishads, sim, mas as Upanishads existiram muito antes da Advaita Vedanta de Shankaracharya e também influenciaram outros darshanas. Tá? E aqui existe uma confusão que é feita pelos professores de Vedanta atuais. Então existe uma confusão que surge porque a palavra Vedanta se aplica a duas coisas completamente diferentes. Uma coleção de obras e uma interpretação filosófica de uma parte dessa coleção de obras. Então, se você utiliza a palavra Vedanta para representar o quê? As Upanishads, Aranyakas. Então, não só o Vedanta de Badarayana, mas outros darshanas foram influenciados por esse conjunto de obras que a gente chama de Vedanta. Isso não quer dizer que foram influenciados por Shankaracharya, que foram influenciados pelo Advaita Vedanta. Tá? Então, cuidado. Talvez o conhecimento dessa doutrina seja importante para compreender os vários tipos de yoga, embora não possa ter influenciado, porque surge depois. Isso é o que muitos professores de Vedanta atuais dizem. Vejamos então se isso é verdade. Se, apesar de não ter sido a base dos vários tipos de yoga, o Advaita Vedanta é necessário para a gente entender os vários tipos de yoga tradicionais. Primeiro, ascetismo ou tapasya ou tapas yoga. Essa é uma modalidade extremamente antiga de yoga que procura obter a purificação do praticante através do sofrimento. Essa purificação significa a eliminação do karma acumulado nesta e em outras vidas, permitindo que a pessoa escape do ciclo de renascimento samsara e atinja a libertação ou moksha. Então, uma purificação para eliminar os resíduos das ações que a pessoa realizou. Bom, o Advaita Vedanta não discute a doutrina do karma como causa dos renascimentos e não se refere à necessidade de purificação ou eliminação do karma. Portanto, não proporciona uma base para a compreensão do Tapas Yoga. Tá? Então, lembre-se o que é a única prática do Advaita Vedanta de Shankaracharya é a repetição de Mahavakyas. Não é a realização de austeridades ou de ascetismo. Não há a necessidade de praticar nada disso, porque uma vez que a pessoa, pelo uso das Mahavakyas, compreende, capta que ela é Brahma, ela já está liberta, não precisa de mais nada. Tá? Então, o Tapas Yoga não pode ser compreendido a partir do Advaita Vedanta e, na verdade, entra em conflito com o Advaita Vedanta. Bhakti Yoga ou Yoga devocional. Então, o yoga devocional das Upanishads antigos e da Bhagavad Gita consiste em uma dedicação total do devoto Bhakta a um ser divino que ele considera como soberano ou a soberana, se for feminino, né, do universo. Ishvara ou Ishvari. Envolve cânticos, rituais, oferecimentos e a entrega de todas as suas ações a Ishvara. Bom, o Bhakti Yoga não é uma prática que seja defendida no Advaita Vedanta. E é criticado porque envolve a ideia de dualidade. Tá? Então, existe a pessoa que está cultuando
Ishvara ou Ishvari, e isso vai produzir a libertação da pessoa. Então existe necessariamente uma dualidade, né? Isso não condiz com as ideias principais do Advaita Vedanta. Outras modalidades Vedanta opostas à de Shankaracharya, por exemplo, a de Ramanuja, justificam e incluem o Bhakti Yoga. Então lembrem-se que eu havia falado que tem correntes do Vedanta que enfatizam a importância de Ishvara. São justamente as correntes do Vedanta compatíveis com o Bhakti Yoga, e isso não é o Advaita Vedanta de Shankaracharya. Jnana Yoga, o Yoga da Sabedoria. Então, o Yoga da Sabedoria, introduzido nas Upanishads antigas e também na Bhagavad Gita, é um conjunto de práticas que leva à percepção do Atman e de Brahma, envolvendo estudo, meditação de vários tipos e orientação por um Jnani. O Jnani é um mestre que já atingiu essa percepção. Bom, tem semelhança aqui com o Vedanta? Sim, por causa desse ponto de levar à percepção do Atman e de Brahma. Né? Mas nem os Upanishads nem a Bhagavad Gita indicam o uso das Mahavakyas. As Mahavakyas são tiradas das Upanishads, mas elas não dizem que a pessoa precisa ficar repetindo as Mahavakyas e aí tem essa percepção. E as Upanishads e a Bhagavad Gita incluem práticas que não são recomendadas no Advaita Vedanta de Shankaracharya como práticas de meditação. O processo do Jnana Yoga tem semelhanças, mas foi desenvolvido e explicado antes de Shankaracharya. Mesmo se o Shankaracharya nunca tivesse nascido, a gente teria Jnana Yoga e ele seria perfeitamente compreensível. 4. Karma Yoga ou Yoga da Ação. O Yoga da Ação, apresentado na Bhagavad Gita em alguns Dharma Shastras, as escrituras a respeito do Dharma, ou seja, do que é correto fazer e também do que é incorreto, muito antes do nascimento de Shankaracharya, consiste em agir sem intenções, nem intenções boas, nem intenções más, não é ser bonzinho, de modo a não acumular resíduos do karma, facilitando assim a libertação do ciclo de renascimento samsara. Bem, eu já disse que a Advaita Vedanta de Shankaracharya não desenvolve a teoria do karma e não explica nem recomenda o Karma Yoga. Né? Então, lembrando, existe alguma prática no Advaita Vedanta de Shankaracharya que corresponde a você agir sem nenhuma intenção? Não. Então, o Advaita Vedanta de Shankaracharya não é a base do Karma Yoga. O Yoga de Patanjali ou Raja Yoga. Então, o Yoga apresentado por Patanjali no Yoga Sutra é um sistema que utiliza 8 membros, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, para atingir a libertação espiritual ou moksha. E lembrando que o Yoga de Patanjali é um darshana, diferente do Vedanta. Né? O Advaita Vedanta de Shankaracharya não explica nem utiliza essas práticas, a não ser o Samadhi, que seria atingido pela compreensão das Mahavakyas. E as Mahavakyas são um método que não faz parte do Yoga de Patanjali. Então, não se pode utilizar o Advaita Vedanta de Shankaracharya para entender o Yoga de Patanjali, que se baseia nessas práticas. E, lembrando, a base teórica do Yoga de Patanjali é o que? É o Sankhya, que é um outro darshana, não é o Advaita Vedanta. Tantra Yoga. O Tantra Yoga tradicional, desenvolvido nos primeiros séculos da era cristã, é uma complexa combinação de muitos tipos de práticas, envolvendo meditação, Nyasa. Nyasa é introjeção de poderes divinos dentro do praticante, repetição de mantras, concentração nos chakras, rituais associados aos seres divinos devas e devis, dentro de todas as correntes do Tantra.
existe a importância imensa de estabelecer conexão com os devas e devis, práticas com diagramas místicos chamados yantras, etc. Tem uma teoria própria no Tantra Yoga que descreve os níveis da realidade e que é um desenvolvimento do Sankhya, toma como ponto de partida o Sankhya, mas acrescenta várias outras coisas. E que trata da estrutura sutil do ser humano, que não está em nenhum dos darshanas tradicionais. Começa a ser mencionado em algumas Upanishads, mas é desenvolvido realmente no Tantra. Então, é uma base nova. O Advaita Vedanta de Shankaracharya não contém essa teoria, não explica nem utiliza as práticas do Tantra. Mantra Yoga. Mantra Yoga tradicional, desenvolvido nos primeiros séculos da era cristã, é um ramo do Tantra que utiliza mantras específicos, repetidos milhares de vezes, para a transformação do praticante. E mantra não é Mahavakya. Né? A repetição dos mantras é precedida pela consagração do corpo do praticante Nyasa, né? E pela preparação ritual do local de práticas. Envolve uma teoria sobre o som como manifestação do poder cósmico feminino, que é a Shakti. O Advaita Vedanta de Shankaracharya não contém essa teoria, não explica nem utiliza essas práticas. E oitavo, Hatha Yoga. O Hatha Yoga tradicional, que se desenvolveu em torno do século X depois de Cristo, então depois de Shankaracharya, baseia-se na teoria do corpo sutil surgida no Tantra. Né? Então essa teoria dos chakras e das nadis vem do Tantra. E o Hatha Yoga utiliza práticas como asana, pranayama, Shatkarmani, bandhas, mudras corporais e técnicas de samadhi para ativação e transformação do sistema de chakras e nadis e obtenção da libertação espiritual. E o Advaita Vedanta de Shankaracharya não contém essa teoria, não explica nem utiliza essas práticas. E outras correntes. Na mesma época em que o Hatha Yoga surge e se consolida, há um desenvolvimento de muitas outras correntes de Bhakti, que se baseiam em outras modalidades do Vedanta, ou seja, não seguem o Advaita Vedanta de Shankaracharya. Houve também desenvolvimento de algumas correntes não dualistas do Tantra, cuja teoria tem pontos de conexão com Advaita Vedanta, tem semelhanças, porém o Tantra é essencialmente voltado para a conexão com seres divinos, devas e devis, e utiliza práticas e outros componentes teóricos que não vêm do Advaita Vedanta de Shankaracharya, nem são explicados por ele. Tá? Então, a gente pode falar de um Tantra não dualista, de um Tantra Advaita. Isso quer dizer que esse Tantra Advaita se baseia no Advaita Vedanta de Shankaracharya? Não. Não. Né? É só uma semelhança de nome e um ponto de contato entre os dois. Um ponto de contato não quer dizer que um depende do outro, que um está incluído dentro do outro. Bem, agora, depois dessa apresentação, vocês podem pensar, mas então o yoga não tem nada a ver com a Advaita Vedanta? Né? Tem ou não tem? Né? E se você pegar um professor de Vedanta, né, ele vai dizer, para entender o yoga você precisa estudar sobre o Atman e sobre Brahman, que são ensinados pelo Vedanta. Né? Então, é essencialmente isso que muitos professores de Vedanta dizem. Né? Será que isso é um bom argumento? Para entender o yoga, você precisa estudar o Atman e Brahman, então você precisa conhecer o Advaita Vedanta, porque ele explica o Atman e Brahman. O argumento seria válido se o único modo de entender o Atman e Brahman fosse estudando o Advaita Vedanta. Né? Então, isso teria peso se a gente pudesse estabelecer que, a menos que você estude Advaita Vedanta, você não pode entender o que são o Atman e Brahman. Né? O que não é verdade. Aliás, por falar nisso, eu escrevi um livro que fala sobre Brahman e sobre o Atman, né? Que é esse daqui,
né? Mundaka Upanishad, o conhecimento de Brahma e do Atma, e não é uma obra sobre o Advaita Vedanta. Né? Eu não me baseio em Shankaracharya. É uma tradução comentada da Mundaka Upanishad. Porque nesta e em outros Upanishads já existe o conceito de Atma e Brahma. Então, se você quer entender o Atma e Brahma, você estuda as Upanishads, não necessariamente Shankaracharya. Vamos falar um pouco mais a respeito de Shankaracharya e também sobre o que aconteceu com Advaita Vedanta depois dele. Então, Shankaracharya não apenas divulgou e defendeu o Advaita Vedanta, mas também atacou e criticou outras doutrinas existentes na época. Então, ele ataca o Sankhya, o Yoga, Nyaya e Vaisheshika. Ele critica, né? Basicamente, ele diz só o Advaita Vedanta tem validade. Ele critica o budismo, o jainismo, a corrente Bhagavata, que é uma corrente devocional Vaishnava, e a corrente Shaiva, que é devocional dedicada a Shiva. Então, no seu comentário ao Brahma Sutra, no capítulo 2 da segunda parte, vocês podem procurar lá, Shankaracharya procurou mostrar que todos esses sistemas estavam em contradição com os Upanishads e que, portanto, deviam ser jogados fora. Então, inclui Yoga, tá? Inclui Sankhya. Então, Shankaracharya despreza, critica, exclui e tenta refutar todas essas correntes. Shankaracharya era totalmente intolerante em relação às outras correntes espirituais indianas. Em vez de aceitar que existem muitos caminhos diferentes para a libertação espiritual, ou seja, muitos tipos de yoga, ele só admitia o seu próprio caminho. Infelizmente, essa visão limitada e intolerante também é uma característica dos atuais professores de Vedanta ou de pseudo-Vedanta ou de neo-Vedanta. Além de escrever, ensinar e debater suas doutrinas, a tradição afirma que Shankaracharya criou 4 mosteiros, matras, para a propagação de seus ensinamentos. Né? Novamente, é um pouco difícil saber se isso aconteceu historicamente ou não, por causa de ele ter morrido com 32 anos de idade. Né? Então, além de ter composto os comentários a algumas Upanishads, ao Brahma Sutra, ele teria tido um trabalho social, no sentido de conseguir motivar pessoas, conseguir fundos, conseguir terreno, conseguir construir determinadas construções e nomear os diretores de 4 mosteiros. É importante também mencionar que a ideia de criação de mosteiros não existia dentro do hinduísmo, e sim no budismo e no jainismo, que são heterodoxos, tendo surgido em torno de 500 a.C. Então, é mais um aspecto em que Shankaracharya foi influenciado por coisas que, na verdade, ele critica muito o budismo, né? Mas ele foi influenciado pelo budismo. Então, a própria ideia de você ter um mosteiro, né, com pessoas que ficam vivendo lá, etc. Isso não faz parte da tradição hindu anterior a Shankaracharya. É uma novidade. A criação de mosteiros com diretor, uma hierarquia, quem manda em quem, um conjunto de dogmas, uma cerimônia de aceitação de novos membros, é essencialmente a formação de uma instituição religiosa formal, como a Igreja Católica, por exemplo. Tal institucionalização não é justificada pela tradição hindu, não é descrita em nenhum texto antigo antes da era cristã. Tá? Então, Shankaracharya não está se baseando na tradição indiana mais antiga, está se baseando em uma coisa que surgiu no budismo e no jainismo, que rejeitam os Vedas, que rejeitam os Upanishads.
A busca espiritual na Índia tradicional nunca dependeu de instituições com prédios, diretores, hierarquia, dogmas e títulos. Sempre foi livre. Depois de Shankaracharya, os seus seguidores escreveram muitas obras sobre o Advaita Vedanta, mas nem sempre as ideias são iguais às de Shankaracharya, embora apareça o nome de Shankaracharya em muitas dessas obras, como eu já mencionei. Houve uma tendência a aceitar outras linhas espirituais e interagir com elas, captando assim o maior número de adeptos. Tá? Então isso é simplesmente uma estratégia de marketing. Né? Então, enquanto que Shankaracharya era intolerante em relação a qualquer outra coisa, alguns dos seus seguidores vão dizer, não, mas tal coisa também é legal. Né? E vamos atrair esse pessoal para dentro do Advaita Vedanta dizendo que está tudo junto. Né? Uma estratégia de marketing. A partir do século XIX, acontece uma coisa nova que precisa ser mencionada. Então, no século XIX, a Índia estava sob colonização britânica e sofreu uma enorme influência cultural europeia. Não é que não tivessem chegado europeus antes na Índia, tinham, né, desde os portugueses no final do século XV. Mas o impacto cultural vem realmente com a colonização britânica. E surgiram movimentos indianos como o Brahmo Samadhi, ou Brahmoísmo, que procuraram conciliar o pensamento indiano com o cristianismo. Né? Então, o Raja Ram Mohan Roy, que está apresentado aqui nesse slide, foi dos expoentes desse movimento Brahmo Samadhi. Né? E nesse movimento se identificou o Brahman com Deus e o Atman com a alma. Tá? Então, século XIX. Influência europeia dentro do hinduísmo. Sob influência ocidental surgiram versões ocidentalizadas do Vedanta, que não são fiéis ao pensamento original e que os historiadores chamam de Neo-Vedanta e que eu prefiro chamar de Pseudo-Vedanta. No final do século XIX, Vivekananda, que foi membro do Brahmo Samadhi, foi um dos mais influentes divulgadores desse tipo de Vedanta no Ocidente. Então não é o Vedanta original. Não é o Vedanta como coleção de textos, não é também o Advaita Vedanta de Shankaracharya, porque Shankaracharya nem conhecia o cristianismo, né? Enquanto que Vivekananda, como os outros representantes do Brahma Samadhi, quer juntar cristianismo com hinduísmo. Por falta de conhecimento, as pessoas pensaram que o Vivekananda estava divulgando o antigo pensamento indiano. E Vivekananda divulgou uma versão do Neo-Vedanta que o interpretava como uma filosofia, atividade intelectual, e também o associava a algumas modalidades de yoga. Né? Então, esse é um ponto que confunde muito a cabeça das pessoas. Por quê? Porque o Vivekananda, que muita gente ama e idolatra e respeita, né? Falou sobre 4 tipos de yoga. Então, tem relação o Vedanta com o yoga porque o Vivekananda falou. Né? Cuidado. Então, uma estratégia de marketing do Neo-Vedanta foi dizer que alguns grandes mestres espirituais indianos, como Ramakrishna, Ramana Maharshi e Anandamayi Ma, eram da linhagem do Advaita Vedanta, mas isso não é verdade. Tá? Então, muito cuidado com as propagandas. Então, existe uma coisa chamada Movimento Ramakrishna, né, que foi criado pelo Vivekananda. Esse movimento Ramakrishna ensina o que Ramakrishna ensinava? Não. Não. Então, muito cuidado com essas estratégias de marketing. Vivekananda conheceu e passou alguns anos em contato com Ramakrishna, mas nunca procurou transmitir os verdadeiros ensinamentos de Ramakrishna, nem tentou viver como ele. Não tem a menor comparação entre Vivekananda e Ramakrishna. Então,
não pensem que usar o nome de Ramakrishna significa que Vivekananda seguia Ramakrishna. Outra estratégia foi alegar que o Vedanta incluía tudo da tradição indiana, desde os Vedas, inventando até alguns rituais védicos que nunca existiram nos Vedas, né? Então vocês vão poder encontrar na internet, né, esses professores de Neo-Vedanta ou de Pseudo-Vedanta ensinando rituais e dizendo que são rituais dos Vedas. Não são. São rituais recentes, né? Eu expliquei, aqueles rituais dos Vedas, complicadíssimos, né, são descritos em obras como os Shrauta Sutras, que são os rituais solenes, que foram conservados apenas em alguns lugares da Índia, né, e os Griya Sutras, que são os rituais domésticos, que acompanhavam o desenvolvimento da vida da pessoa, desde a concepção da pessoa, então muito antes do nascimento até a morte, casamento, esse negócio todo, né? E os Shrauta Sutras e os Griya Sutras não são estudados pelo Vedanta, não foram incluídos dentro do Vedanta. Esses rituais não são descritos nas Upanishads. Então o que acontece é o quê? É propaganda enganosa, né? Para dizer que o Vedanta inclui tudo, etc. Então, esses professores de pseudo-Vedanta ou de neo-Vedanta, né, adotaram alguns rituais modernos, não são do tempo dos Vedas, e dizem que são rituais do tempo dos Vedas, né? Então, eu desafio esses professores de Vedanta a dizer qual é a obra do período dos Vedas que descreve esses rituais que eles estão ensinando. Digo, em que obras você se baseia? Até hoje, na Índia e em todo o mundo, incluindo o Brasil, se ensina uma mistura de Vedanta com cristianismo e outras influências ocidentais. Para atingir um maior público no Brasil, uma estratégia recentemente utilizada é a de divulgar que o Vedanta é a base do yoga, né? Então, parece que o que aconteceu no Brasil e em outros lugares foi o seguinte: pessoas que tinham interesse, que estudavam Vedanta, não conseguiam atrair um grande público. Mas o público de yoga é gigantesco no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares. Então, quando você diz que para o yoga é essencial conhecer o Vedanta, você está atraindo um público de fora. E espero que você não tenha caído no conto do Vedanta, né? Se caiu, talvez você tenha condições agora de esclarecer o que fizeram com você. Não se deixe tapear por pessoas espertas que estão por aí ensinando Vedanta, entre aspas, né? Um pseudo-Vedanta ou um neo-Vedanta, que nem é o de Shankaracharya. Quem tiver interesse no Advaita Vedanta deve estudar as obras de Shankaracharya e não ligar muito para o Neo-Vedanta, né? Então estude os comentários de Shankaracharya, as Upanishads, ao Brahma Sutra, que é uma obra fundamental, a Bhagavad Gita, né? Se é que foi o Shankaracharya que escreveu o comentário atribuído a ele da Bhagavad Gita, né? E ponto. Não vá atrás desses professores de Neo-Vedanta que fazem misturas enormes e interpretam de forma errada o Advaita Vedanta. Se o Advaita Vedanta é importante para você, estude o Advaita Vedanta sem distorções, né? Então, agradeço a atenção de vocês e me despeço aqui. Saudação a todos vocês. Namo Vahá.